O Internacional definiu o time para enfrentar o Juventude neste sábado às 4h30 da tarde pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Uma equipe bastante reforçada para o técnico Roger Machado, a partir de retornos importantes que ele ganha vindos da finalização do processo de pré-temporada. Bernabé é a principal novidade. O lateral esquerdo, que é a principal contratação desta temporada de 2025, está regularizado e relacionado para o confronto deste final de semana. A gente fala sobre a luta do Inter para buscar um lateral direito para o elenco, a partir da lesão do então titular Bruno Gomes. Falaremos também sobre Gustavo Prado, que defendendo a seleção brasileira sub-20, será monitorado por um gigante clube europeu. E o volante Luiz Otávio, que foi titular na estreia do Campeonato Gaúcho, renova o seu vínculo com o Colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o time que enfrenta o Juventude neste sábado pelo Campeonato Gaúcho, a segunda rodada da competição. 25 mil torcedores são aguardados no estádio Beira-Rio e o técnico Roger Machado terá um time bastante reforçado em relação ao que, por exemplo, ele teve na estreia do Campeonato Gaúcho. É verdade que ele não tem o Bruno Gomes, que está fora praticamente do restante da temporada, mas Fernando e Rogel estão aptos. O Fernando, inclusive, fez uma publicação na sua rede social anunciando que estaria à disposição do jogo contra o Juventude, que começaria para ele a temporada de 2025, porque ele teve um pouco mais de cuidado pela sua idade no processo de pré-temporada. Já o Rogel, que passou por um procedimento cirúrgico na mão, também terminou o seu processo de pré-temporada. Os dois estão aptos, relacionados e serão titulares. Mas a grande novidade da lista de relacionados do Internacional nesta sexta-feira foi descoberta pelo repórter Douglas Demoliner. Lá no canal dele, o Douglas Demoliner, ele trouxe a informação direto da concentração do Internacional, de que Bernabé foi relacionado para o jogo contra a equipe do Juventude. Bernabé esteve no hotel da concentração colorada e é a grande novidade do Inter para enfrentar o Ju. Ele que chegou há uma semana a Porto Alegre, vai bater uma semana, na verdade, no domingo. Ele passou, foi anunciado, enfim, no início da semana, na segunda-feira, começou a trabalhar o processo de pré-temporada, mas ele chegou bem depois do restante dos jogadores. Mas, na avaliação da comissão técnica e também por uma necessidade, o Bernabé vai para o jogo, até porque poucos laterais estavam à disposição. O Inter teve que chamar o Natan, que estava treinando separadamente, porque só tinha Aguirre e Pablo de laterais. Com isso, o time do Inter está definido, tá? Antony no gol, o Aguirre na lateral direita, a dupla de zaga de Rogel e Vitão, Bernabé na lateral esquerda, o meio-campo de Fernando, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Wanderson. Na frente, Rafael Borré. O Kaique Rocha também é uma novidade dessa lista de relacionados, mas eu acredito que não deve ser titular. O Roger, por uma questão de hierarquia, deve manter o Rogel como zagueiro titular. E o Carboneiro, que foi apresentado junto com o Kaique Rocha, não está relacionado ainda, tá finalizando o seu processo de pré-temporada, não esteve relacionado ainda, tá? Avançando na pauta, na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a busca do Inter por um lateral direito, que esquenta a partir de agora com a lesão do Bruno Gomes, tá? O Inter não tinha esta contratação prevista, mas com a lesão do Bruno Gomes agora vai fazer. Mas o Inter não vai gastar dinheiro de transfer na contratação de um lateral direito. O Inter vai buscar no mercado ou um jogador por empréstimo, ou então algum jogador que esteja livre no mercado. E na tarde dessa sexta-feira eu gravei aqui um vídeo trazendo 4 nomes que entram, pelo menos nesses quesitos. E eu falo sobre eles nesse vídeo, é só conferir aqui no canal, tá? Avançando na pauta, tem uma informação em relação à seleção brasileira sub-20, que treina na Venezuela e que tem alguns jogadores do Internacional, o Ricardo Matias, o goleiro Henrique Menck e o Gustavo Prado também. E a informação é sobre Gustavo Prado, tá? O meia que teve muitas oportunidades nessa última temporada de 2024 pelo Internacional, será monitorado durante o Sul-Americano Sub-20 pelo Porto. O Porto demonstrou interesse pelo Gustavo Prado e vai estar acompanhando o Sul-Americano Sub-20 na Venezuela, de olho no jogador.
Ele é jovem, ele tem 19 anos de idade, tá? O Inter, ele não é um titular do Inter, nem perto de ser titular, então ele é um jogador que o Inter aceitaria vender, tá? Se vier uma proposta. Já houve sondagens na casa de 5 milhões de euros, e eu diria que se o Porto chegar com um valor parecido, o Inter pode sim fazer a venda. Interessante esse mercado que se abre para o Gustavo Prado, que é um jogador que não está tendo tanta chance assim no elenco. Não vai ter, até porque o Inter contratou bastante jogadores para a função dele, mas já desperta a atenção de um gigante clube europeu. Uma outra informação importante é sobre o volante Luiz Otávio. Ele que foi titular na partida contra a equipe do Guarani de Bagé, está relacionado para o confronto contra o Juventude, mas deve perder essa vaga para o Fernando. Ele renovou o seu contrato com o Internacional. O Inter comunicou isso no final da tarde, início da noite, que o Luiz Otávio, que tem 17 anos, tá? O Luiz Otávio tem 17 anos. Ele vai ter contrato até dezembro de 2028. Ele ganha um aumento a partir de agora, é valorizado, aumenta também a sua multa rescisória pelo assédio que pode vir em cima dele, pelo fato dele ter uma vitrine de estar agora jogando, e foi inclusive titular do Inter na partida contra o Guarani de Bagé. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar aqui algumas odds desse final de semana, em especial as odds do jogo do Internacional contra a equipe do Juventude. Odd do Inter 1.5, empate 3.95. O Juventude tá pagando 5.85. Joga na KTO com responsabilidade. A KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!